Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Como é que vocês disseram semana passada? Mais uma sexta-feira em casa? Como é que é? Mais uma sexta-feira em casa. Não tem muito o que fazer, né? Né? Não tem muito para onde ir, né, Gustavo? Muitas opções. Mas, bueno, né, pessoal? Já que vocês estão aí, né, encarando uma graduação, estão fazendo o curso de graduação, então tem que aproveitar esses momentos de aula aí, aproveitar os materiais que os professores disponibilizam, né? E seguir com o curso, seguir com as atividades, porque daqui a pouco as coisas vão melhorar. Né? As vacinas estão chegando, meio devagar, mas estão chegando, estão chegando. E eu não sei onde vocês moram, mas eu moro em Porto Alegre e aqui as vacinas já estão disponíveis para os idosos a partir de 74 anos, né? Então já está baixando a idade em que as pessoas podem se vacinar. Então, aos pouquinhos, né, vai chegando aí nas idades, né, nas demais categorias, aqueles que têm alguma preferência, aos pouquinhos a vacina vai chegando. Verdade. Temos que ter um pouco de paciência. Então, pessoal, eu recebi hoje de um colega ali da Escola de Negócios, professor Gustavo Moraes, um vídeo, né, com um link, na verdade, do vídeo, uma entrevista do professor Marcelo Viana. O professor Marcelo Viana é diretor do INPA, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Quem é que sabe o que é o INPA? O que se faz no INPA? Já ouviram falar no INPA? Quem de vocês aí já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Menor ideia. Hã? Não faço a menor ideia. Não faz a menor ideia. Não, beleza. Tudo bem. Bom, pessoal, então o INPA, né, é a abreviatura do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tem sede no Rio de Janeiro. Né? Ele já tem quase 70 anos de existência, foi fundado em 1952. Então ele é um instituto que reúne matemáticos, né, do Brasil e do exterior, que tem muitos matemáticos que vêm do exterior, trabalham ali durante um certo tempo do ano, e alguns têm até, né, uma atividade permanente no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, e o diretor, que atualmente é o professor Marcelo Viana, já faz 5 anos que ele é o diretor. Eu acompanho bastante lá as publicações do INPA, depois eu vou mostrar o site para vocês ali. Eles têm atividades de pesquisa, né, de ensino e de extensão. Então, eu já visitei várias vezes o INPA, é um instituto muito bem organizado, é um jardim botânico lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conheceram já o Rio de Janeiro, ou o Jardim Botânico especificamente, é um bairro bem bonito lá no Rio de Janeiro, né, onde tem lá o famoso Jardim Botânico, né, que tem as palmeiras, que o Dom Pedro pediu que fossem plantadas, é um lugar muito bonito.
E lá perto, então, lá naquele bairro, né, na estrada Dona Castorina, fica o IMPA. Né? E então o Marcelo Viana deu essa entrevista falando sobre a matemática, a atividade matemática. Eu vou mostrar para vocês, o vídeo é muito extenso, tá? Eu vou mostrar para vocês um trechinho que eu selecionei aqui, eu assisti em torno já de 40 minutos da entrevista, tem em torno de 1 hora, uma entrevista com um jornalista do Rio de Janeiro. Vou mostrar só uma entrevista, um pedacinho, onde ele fala um pouco sobre a relação entre a matemática e a economia, né? Para vocês verem, né, as considerações dele a respeito do assunto. Ele fala sobre vários temas, né, sobre a importância da matemática, sobre a formação dos profissionais da área, né, sobre as atividades que são desenvolvidas no IMPA, enfim. Então, depois eu compartilho o link para vocês, quem quiser assistir, né, o vídeo completo poderá assistir, ou poderá assistir um trecho, enfim, né? Aí, como a gente, né, tem ficado em casa e, né, né, tem que ficar procurando coisas interessantes para fazer, então eu acho que essa entrevista é bem legal, porque ele não entra assim nos aspectos técnicos, né? Ele não entra em fórmulas, em nenhuma área de conhecimento específica, é uma entrevista bem geral, que ele dá uma visão, né, do que é feito no IMPA e também alguns aspectos da matemática relacionados com a economia, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Pergunta se isso é relevante, é uma pergunta válida. Vale a pena fazer esse esforço de tentar aplicar? Afinal, a matemática não é toda já conhecida, todo mundo sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, tem mais coisas para fazer? Certamente tem, de novo, inteligência artificial, aplicações da ciência de dados, aplicações da análise, em todas essas áreas que eu mencionei antes, mostram que há um valor econômico, um valor comercial importante aí. E aí, isso é mais ou menos claro para quem é do métier, como eu, mas felizmente nós sabemos agora que é um fato comprovado por estudos internacionais. Em vários países, sobretudo países avançados, fizeram estudos para determinar qual é a contribuição que a matemática, como forma de conhecimento, faz para a economia do país. Tá? Quanto da riqueza do país vem de atividades com forte teor matemático. E a resposta, Gabriel, é surpreendente até para nós, que já éramos um pouco megalô sobre a importância da matemática. Países como o Reino Unido, França, Holanda, Austrália, descobriram que 15%, 16% do PIB deles vem de profissões que precisam muito conhecimento matemático, muita proficiência matemática. Fármacos, como você mencionou, a indústria aeronáutica, as várias formas de engenharia, a tecnologia de informação, tudo profissões que você precisa gostar e saber de matemática para poder realizar e que produzem esse percentual do PIB. Para quem está nos escutando, 15% do PIB do Brasil é R$1 trilhão. E estamos falando de R$1 trilhão por ano. Então, é uma mina de ouro que não termina mais. E que é importante escavar, é importante minerar essa mina. E nesse aspecto é extremamente importante que a gente seja capaz de formar pessoas de alto nível para poder realizar e multiplicar esse processo. A matemática aplicada brasileira é ainda relativamente pequena, tem muito espaço para crescer em colaboração com a engenharia, junto com a engenharia, mas há gargalos. Há gargalos importantes para isso e o principal gargalo está na formação, no ensino de matemática nas nossas escolas. Mas não tem exagero nenhum nisso. Qual é a atividade, qual é a atividade que pode gerar para o Brasil R$1 trilhão por ano a mais? Bom, atividades cuja execução depende de conhecer, gostar e saber matemática. Não, tá certo.
Eu acho que, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, essa é uma pesquisa da... Então, pessoal, né, é um trechinho, né, como eu disse para vocês, da entrevista do professor Marcelo Viana. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí bem, chegou bem para vocês o som? Chegou, sim. Então, né, ele destaca esse aspecto da importância, né, da matemática na geração da riqueza dos países, né, e comprovado por estudos que foram realizados. Né, não é uma coisa assim que as pessoas digam sem ter algum embasamento, né? Por que eu estou, né, trazendo isso para vocês? Porque, conforme disse para vocês, né, eu acompanho as publicações do INPA, eu sempre gostei de saber o que está acontecendo lá, né? Em especial as entrevistas e publicações. Ele escreve também na Folha de São Paulo, umas colunas periódicas, né? Então eu acho bem interessante acompanhar, né, o que o professor Marcelo Viana tem manifestado ao longo do tempo, né, porque ele destaca a importância, então, da matemática, né, que é uma forma de mostrar, né, que o que vocês estão fazendo, né, vai contribuir, né, não só para a formação pessoal de vocês, mas também, né, na geração de atividades qualificadas, né, que geram riqueza, geram renda, né, porque o conhecimento, né, o que ele está dizendo é que o conhecimento matemático, né, ele está associado a atividades mais qualificadas, né, e que, então, naturalmente, geram mais riqueza, né, para os países que detêm o conhecimento. Tá? Então, depois eu compartilho o link lá no Moodle, né, para que vocês, quando tiverem tempo, e até se quiserem compartilhar com outras pessoas, né, eu acho que é bem bacana. Muito bem, pessoal. Então, eu na aula de ontem, né, eu estava dando uma olhada antes aqui, nós começamos a ver o estudo do produto escalar, que é uma operação entre vetores e que está relacionada com a determinação de ângulos e outros problemas geométricos envolvendo vetores, tá? E o produto escalar, então, é uma operação que pode ser expressa em termos das coordenadas dos vetores, tanto no R2 quanto no R3, a gente já viu as fórmulas, né? E especialmente, que eu destaquei, né, que a gente está vendo aqui nessas figuras onde vocês aparecem, né, temos retângulos, e os retângulos, o que são? São figuras geométricas que têm 4 ângulos retos, né? Então, esses ângulos de 90 graus que aparecem nos cantinhos aí da borda, né, das imagens onde vocês aparecem, onde eu apareço, né, os ângulos de 90 graus correspondem, então, à ideia de ortogonalidade, né? Então, eu conversei com vocês ontem que a ortogonalidade é uma propriedade, né, que está diretamente relacionada à ideia de economia, né, de otimização das soluções arquitetônicas, as soluções de engenharia que são usadas nos diversos dispositivos. Tá? Eu comentei com vocês aqui o meu notebook, né, o meu celular, né, esses aparelhos eletrônicos, né, que a gente manuseia com bastante frequência, eles são, né, desenhados, né, para que os componentes ali sejam colocados numa geometria retangular. Né? Isso não é por acaso, tem razões, né, de eficiência, de segurança, né, na transmissão de dados e assim sucessivamente. Então, os modelos matemáticos, né, incorporam essa ideia, e o produto escalar é esta operação que a gente viu na aula de ontem, que eu vou, então, retomar hoje ali os exemplos, né? A gente também está utilizando o GeoGebra, né, para fazer a representação gráfica, tá? Então, acho que todas essas coisas que eu estou querendo enfatizar aqui a importância, né, dos ângulos de 90 graus. Tá? Então, eu vou retomar ali a apresentação de ontem a partir de um certo ponto e depois vou avançar mais um pouquinho.
Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre o que foi visto ontem, alguma dúvida. Tu vai disponibilizar o material de ontem até amanhã, hoje? Aquele do Word que tu passou na última aula? Porque eu pesquisei ele hoje e não achei ele. Qual é o material que está te referindo, Jefferson? O texto? É, o texto que tu estava escrevendo ontem, as atividades, demonstrando um novo exercício, né? Ah, sim, eu entendi. É que como a gente tem aula quinta e sexta, né? Eu pensei assim, eu vou utilizar o texto, né, quinta e sexta, aí eu processo sexta-feira e faço uma publicação só, para não ter que fazer duas, né, na semana. Ah, não, tá certo. Ah, não Tá? E sabia daí disso. vocês também não precisam, né, toda hora. Aí hoje, porque hoje eu vou retomar ali alguns exemplos, aí se eu fizer alguma modificação, no final da aula eu salvo tudo e aí publico lá o, com o material dos 2 dias, né, que foram utilizados. Sim, sim, sim. Obrigado, professor. Falou. A primeira avaliação vai ser semana que vem, é isso? Pois então, se está lá, Júlia, está prevista a primeira avaliação? No plano de ensino, sim. Queria saber como é que vai funcionar. Uhum. Bom, eu penso assim, ó, né, essas atividades de avaliação, da forma como a gente está trabalhando aqui, né, e até por orientação da universidade, elas vão ser realizadas também no formato remoto, né, a gente não tem condições de fazer qualquer avaliação presencial, tá? Então, como eu fiz no semestre passado e, né, pretendo também utilizar nesse semestre, algumas atividades vão ser em grupo, outras atividades vão ser individuais, mas essa primeira atividade, digamos, eu vou pensar com mais calma no final de semana, eu vou fazer em grupo, tá? Aí eu posto a atividade como uma tarefa, né? Ali no Moodle, ali com algumas questões envolvendo esses cálculos que foram vistos aí no início, com vetores, que a gente está vendo agora, produto escalar e outras operações, cálculo do módulo, normalização de vetores, né? Algumas questões ali. Aí dou um prazo para vocês entregarem, vocês organizam os grupos e tal. Uma pessoa entrega, vamos supor que o grupo seja com três alunos, né? Aí as pessoas conversam de alguma forma, não sei como, realizam o trabalho, aí uma delas entrega com o nome dos três ali no arquivo, né? Entrega lá na sala da tarefa, lá no Moodle, certo? Vai ter algumas condições. Então, para facilitar a minha leitura, eu estou exigindo desde o semestre passado que os arquivos sejam em formato PDF, né? Então, digamos, tu reúne lá com teus grupos, faz o trabalho, digamos que um escreve lá, pode fazer uma foto, depois gerar um PDF, ou faz no Word e faz o PDF, eu vou dar as instruções ali para vocês. Aí vocês olham as instruções, atendem ali as instruções e entregam lá no Moodle, e depois de alguns dias eu faço a leitura e a correção. E quanto tempo mais ou menos de prazo tu vai dar para disponível? Para Para entregar? fazer a entrega? Isso, isso. Mas olha, Jeff, eu não tenho assim uma regra muito fixa, porque às vezes alguns trabalhos são mais longos, outros trabalhos são menos, né? E aí Sim. vai depender da minha avaliação na hora que eu estiver desenvolvendo ali essa primeira atividade, né? Eu vou avaliar assim, tem tantas questões, eu acho que são necessários tantos dias, né? Aí eu marco o prazo lá, mas não é uma coisa assim rígida demais, de repente, se for preciso estender um pouquinho, dá para estender, também não tem muito problema em relação a isso. Geralmente, no semestre passado, por exemplo, algumas atividades eu usei até uma semana de entrega. E a maioria do pessoal conseguiu entregar. Então, eu acho que é tranquilo, assim, em relação a isso. Sim, sim, sim. Por mim era isso, sem dúvidas. Não, tranquilo, tá? Qualquer dúvida que tenham aí, perguntem que a gente tenta esclarecer. Obrigada. Falou. Então, vou retomar lá aquela apresentação de ontem, tá, pessoal?
Então, aqui ó, é aquela lâmina que eu estava apresentando sobre o produto escalar, né? Aqui nós temos a fórmula. A fórmula do produto escalar no plano. Se eu tiver dois vetores, digamos, vetor U, que tem coordenadas o 1 e o 2, vetor V com coordenadas V1 e V2, né? Então, o produto escalar U.V, então esse pontinho aqui, né, pessoal, é a notação do produto escalar, né, para não fazer confusão com a multiplicação, por exemplo, né? Então, essa notação, no caso do R2, né, a fórmula correspondente é a multiplicação das coordenadas U1V1 somada com a multiplicação U2V2, tá? E se for de espaço, né, tendo o vetor U tem 3 coordenadas, então, né, o 1, o 2, o 3, o vetor V, V1, V2, V3, então o produto escalar U por V vai ser o produto 1V1 somado com o 2V2 somado com o 3V3. Aí somou essas 3 parcelas, vai dar o produto escalar do U por V. Então a notação é a mesma, né? Então o contexto, né, vai te dizer se tu vai somar essas 2 parcelas ou essas 3, né? Se for do R4, do R5, independente do RN, né, vai ter lá uma certa quantidade de parcelas, tá? Então nós vimos que o cosseno do ângulo entre 2 vetores não nulos, né, é dado por essa fórmula. Então o cosseno do θ é o produto escalar o produto escalar UV dividido pela norma de U multiplicado pela norma de V, né? São os módulos, aqueles que a gente calculou já também em algumas aulas aí, né? Então, esta fórmula, como a gente viu também nos exemplos, permite, a gente entra lá com o resultado, né, na calculadora e aí usa a função inversa para calcular o cosseno do ângulo entre 2 vetores não nulos. A gente viu até ali a representação gráfica, né? Então, as fórmulas no plano e no espaço permitem o cálculo do produto escalar para qualquer par de vetores, bem como do ângulo, né, entre 2 vetores não nulos, tá? Então, aqui no exemplo inicial, né, se eu tiver os vetores, o vetor U é o vetor 1, 3, o vetor V é o vetor menos 1, 2, então o produto escalar será 1 vezes menos 1, né, ó, multiplico aqui a primeira com a primeira, 1 vezes menos 1, está aqui, mais a segunda com a segunda, 3 vezes 2, né, menos 1 mais 6, que dá 5. Então, assim, pessoal, o nome, né, deste produto, chamado então produto escalar, é porque o resultado é um número, certo? O resultado é um número que corresponde ao chamado produto escalar, tá? Então, este número, né, que resulta de fazer as multiplicações ali entre as coordenadas correspondentes dos vetores, depois fazer uma soma, ele diz respeito, né, à posição relativa dos vetores. Sempre que o resultado do produto escalar for positivo, como nesse primeiro exemplo aqui, ó, né, é porque o ângulo entre os 2 vetores, né, que foram usados ali no produto escalar, é um ângulo entre 0 e 90 graus. Que é o caso aqui, certo? Vamos ver se a gente consegue enxergar lá 1, 13 menos 1, 2. Vamos ver se a gente consegue. Eu tinha aberto aqui o GeoGebra. Ó. Vou botar aqui. 1, 3 menos 1, 2. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui o desenho, né, já nos mostra, ó, que o ângulo entre esses 2 vetores é menor do que 90 graus. Não precisa nem calcular, tá? Só dá para ver o ângulo ali, né? Certo? A abertura que está definida ali pelos 2 vetores certamente é menor do que 90 graus, tá? Isso então está relacionado com aquele resultado lá, né, do produto escalar. Ó. O produto escalar é positivo, né? É 5. Então, se já sabe de antemão que o ângulo entre 2 vetores é menor que 90, tá? A mesma coisa acontece no R3. Então, no exemplo 2, a gente fez o cálculo, né, do ângulo entre os vetores, o vetor 2, 0 e o vetor 3, 3.
Então, como é que a gente fez? Primeiro, a gente calculou o produto escalar, o escalar V. Ó, 2 vezes 3 mais 0 vezes 3. Né? 6 mais 0 dá 6. Aí calculamos a norma do vetor U, lembrando, né, como é que calcula a norma, o que é o módulo, né, o comprimento do vetor. Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz quadrada de 4, que é 2. E o vetor V tem módulo de V igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz quadrada de 18, que é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Né? Então, o cosseno do ângulo vai ser o produto escalar UV dividido pela norma de U vezes norma de V. 6 é o produto escalar. A norma de U é 2, a norma de V é 3 raiz de 2. Multiplica os dois aqui, 6 dividido por 6 dá 1, dividido por raiz de 2, né? Porque 2 vezes 3 é 6, então cancela, como a gente diz, né? Com os 6 que tem no numerador. Então ficou 1 sobre raiz de 2. Este número a gente racionaliza, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Né? Então a gente viu que na calculadora, quando a gente entra com a raiz de 2 sobre 2 e pede para calcular o cosseno, desculpa, o ângulo, né, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, ele vai nos dar 45 graus, se a máquina estiver em graus, ou π sobre 4 radianos. Vamos fazer aqui. Ó. Entra lá 2, calcula a raiz quadrada de 2 e divide por 2. Dá esse resultado aqui, né? Aí vai lá na inversa, ó, a máquina está em graus ali, ó. Cosseno na menos 1 dá 45 graus, né? É o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 é igual a 45 graus. Se a máquina estiver em radianos, né? Ó, vamos fazer de novo o cálculo. Entra lá com raiz de 2, divide. Onde é que está? A divisão está aqui. Divide por 2, dá 0,7. Né? Aí tu entra com a inversa. Ó, vai dar 0,78. Isso aqui é a mesma coisa que π sobre 4, quando o ângulo é medido em radianos. Tá? Vocês podem calcular em graus, não tem nenhum problema. Então, o ângulo formado por esses dois vetores é igual a 45 graus, conforme a gente está vendo ali nesta figura. Tá bom? Tá certo, pessoal? Alguma pergunta sobre esse cálculo? Não, bem tranquilo. Não, tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo? Beleza. Só uma questãozinha, senhor. Eu não peguei ele na hora que o senhor falou, se é tanto, é maior ou menor do que 90 graus. Desculpe, pode repetir, João? Eu não entendi. Eu não peguei a parte que o senhor falou, se é tanto, é maior do que 90 graus. Se é tanto, é menor do que 90 graus. Ah, tá. Sim, ó. Voltando aqui o exemplo. Ó, um exemplo aqui, ó. Quando eu faço o produto escalar do vetor U, que é o vetor 1, 3, pelo vetor V, que é o vetor menos 1, 2, o resultado do produto escalar deu positivo, tá? Certo? Então, o que eu disse é, sempre que tu fizer o cálculo do produto escalar entre dois vetores não nulos e o resultado desse produto escalar for um número positivo, o ângulo entre os dois vetores U e V está entre 0 e 90 graus, quer ver? Ó? Que é o que aparece aqui. Esse ângulo aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar um outro exemplo. Quer ver? Ó? Um exemplo... vamos pegar aqui um vetor, deixa eu pensar para dar certo aqui o exemplo. Vou considerar esse vetor aqui. 3, 4, tá? E digamos menos 3, 1. Tá. Vamos calcular o produto escalar desses dois aqui.
Já dá para fazer de cabeça, né? Mas vamos calcular. Fazer o desenvolvimento aqui. Ó, vai ficar 3 vezes menos 3. A gente multiplica a primeira com a primeira. Multiplica a segunda com a segunda. Né? Segunda de U com a segunda de V. Depois soma. Vai ficar menos 9 mais 4. Deu menos 5. Tá bom? Aí, então, se alguém te pergunta assim, qual é em que intervalo está o ângulo, né, entre esses dois vetores aqui, ó. Digamos, um ângulo alfa lá entre U e V. Qual é a variação? Está entre 0 e 90 ou está entre 90 e 180? Ó, como o produto escalar é negativo, né, como o produto escalar dos vetores dados é negativo, o ângulo entre eles está no intervalo, ó, vamos botar aqui, vamos chamar de alfa, tá? O ângulo, só para dar um nome para ele. Está nesse intervalo aqui, quer ver? Ó? 90 menor que alfa, menor que 180. Em graus, né? Aqui vamos botar direitinho aqui para não dar confusão. 90 graus. Aqui 180. Vamos calcular o ângulo para a gente confirmar isso. Vamos calcular. 180. Tá, vamos calcular o ângulo. Como é que a gente faz para calcular o ângulo? A gente precisa calcular, né, os módulos de cada um dos vetores, tá? Vamos calcular. Depois a gente olha lá no GeoGebra. Para calcular o ângulo, a gente precisa usar essa fórmula aqui, ó. Vamos copiar ela para lá. Ó, nessa fórmula do ângulo entra esses cálculos todos que vocês estão vendo aí, né? Só que o produto escalar a gente já calculou, certo? O produto escalar está aqui, é menos 5, esse já está feito. O que eu preciso calcular, então? O módulo do vetor U e o módulo do vetor V. Então eu vou calcular aqui. Opa. Calcular. Ó, tem que inserir a raiz quadrada, vamos fazer passo a passo aqui para não... Né? Ó, vamos botar aqui qual é o primeiro valor que eu tenho que levar ao quadrado? O 3, né? O 3 ao quadrado, que é a primeira coordenada ali do vetor U. Tá? Depois o 4 ao quadrado. Então, somando aqui, né, vai ficar 9 mais 16, vai ficar a raiz quadrada de 25. Tá? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tá? Então, eu sei que o U tem módulo igual a 5. Agora eu vou calcular o módulo do V, que é o segundo vetorzinho ali. Vamos lá. Raiz quadrada. Opa. Ó, aqui a gente vai botar menos 3 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Quanto é que deu ali? Raiz quadrada de 10. Né? Então, vamos inserir esses resultados aqui, ó, nesta fórmula. Ó. Quanto é que ia dar o produto escalar lá? Menos 5. Ó. Então, a gente vai copiar os resultados aqui.
Vou botar aqui, vai ficar uma fração, né? Produto escalar, menos 5. Módulo de U, 5. Módulo de V, raiz de 10. Então, vejam, a gente calculou todas as quantidades, né, separadamente. Produto escalar, calculou o módulo de U, módulo de V, olha, com bastante calma, e agora substituir ali. Bom, o que acontece nesse caso? Né? A raiz de 10 a gente sabe que não é um valor exato, mas a gente pode simplificar isso aqui, né? Porque esse 5, ele pode simplificar com esse 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 1. Opa. Deixa eu usar o símbolo aqui da menos 1 sobre a raiz quadrada de 10. Muito bem. Então, esse é o resultado do cosseno. Né? Eu quero saber o ângulo. Tá? Eu chamei de teta aqui, mas é alfa, né? Vamos botar aqui. Letra A. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com esse número lá na calculadora, certo? E vou usar a função inversa do cosseno. Ó. Então faço aqui, ó. 1 dividido por raiz quadrada de 10. Não deu certo. Vamos fazer o seguinte. Acho que tem que usar um parênteses. 1 dividido por raiz quadrada de 10. Não está aceitando. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver. Vamos calcular a raiz quadrada de 10. Aqui. E aperta na tecla 1 sobre x. Aqui, ó. Ó. 0,316. Só que esse é um sinal negativo, né? Então é menos 0,316. Esse é o número que resulta dividir 1 sobre raiz de 10. Menos 1 sobre raiz de 10 é menos 0,316. Todo mundo achou isso aí? Então, conseguiram achar isso aí, pessoal? Repete essa parte ali, professor. Finalzinho ali. Só a última coisinha que tu fez ali que eu não consegui ver. Tá, vou fazer de novo aqui. Ó. Vou começar do zero. Ó. Como eu quero calcular a raiz de 10, né? 1 dividido por raiz de 10, eu posso fazer assim, ó. Entro com o 10 na calculadora, calculo a raiz quadrada, aí aperto nessa tecla aqui, ó, 1 sobre x, ó. Ele vai pegar 1 sobre a raiz de 10. Tá vendo? Sim, sim. Tá, aí o resultado é 0,316, etc. Aí só aperta aqui no meio. Hã? Encontrei o resultado. Tá. E agora vai lá na função inversa do o arco cujo cosseno esse resultado vai dar quanto? Ó, em torno de 108 graus. Tá? 108,4 graus aproximadamente. Né? Então, ó, o alfa vamos botar aqui, é igual ao arco cujo cosseno é menos 1 sobre a raiz de 10. Vai dar 108,4 graus. Vou botar aqui em graus. 108,4 graus aproximadamente, né? Ó, então conforme disse para vocês, que intervalo é esse, né? Intervalo entre 90 e 180, ó. Ó, o ângulo que a gente encontrou, que é 108, tá naquele intervalo que eu falei para vocês, ó. Tá? Vamos fazendo GeoGebra lá para a gente olhar. E quando o produto escalar é 0, o ângulo é 90, é isso? Isso, exatamente. Quando o produto escalar for igual a 0, né, é porque o ângulo entre os vetores, claro, importante sempre observar, né, que na pergunta e na formulação, a gente está considerando vetores não nulos, certo, pessoal? Que tem algum comprimento. Porque aí faz sentido, ó, falar do ângulo. Ó, imagina assim, né? Eu estou fazendo aqui uma figura aqui, certo? Ó, são dois vetores não nulos, tá?
Se eu tiver um dos vetores, seja U ou seja V, se um deles for o vetor nulo, o produto escalar vai dar igual a zero, só que não vai ter sentido eu falar em ângulo entre os dois vetores, porque com um vetor nulo é um ponto, né? Aí tem um outro vetor ali, ó, não tem ângulo entre os dois, tá certo? Então só faz sentido, né, a gente pensar nessa ideia de ângulo entre dois vetores, né, conforme a gente entende o conceito de ângulo, quando forem dois vetores diferentes do vetor nulo, tá bom? Mas, de fato, é isso que a colega falou ali, tá? Quando der zero, é porque o ângulo entre os dois é 90 graus, sempre considerando os dois não nulos, é isso aí. Então, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra lá, só para ver como é que fica. Quais são os vetores envolvidos ali no exemplo que eu inventei aqui? 3, 4 e menos 3, 1. Ó, 3, 4. Vamos fazer o seguinte, vou apagar isso aqui. Eu não sei se é proposital, mas tu não está mostrando a tela. Tá, beleza. Vou trocando aqui, vocês têm que me puxar a orelha aqui. Agora sim, né? Agora sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, por favor, para não abrir o arquivo de novo, qual é o primeiro vetor ali, o vetor U? Vocês têm aí? Que a gente fez ali agora é 3, 4? Acho que 3, 4. 3, 4. 3, 4? Tá. 3, 4. Vetor V menos 3, 1, é isso? Isso aí. Tá. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, qual é o ângulo entre os dois? É esse aqui, ó. Não é esse maior aqui, ó. Esse aqui. O ângulo é sempre entre 0 e 180. Quer ver, ó? Vou ver se eu consigo colocar aqui. Ele vai pegar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele marca lá, ó. Olha só que legal. Tá? Então tem que fazer o caminho certinho, né? Senão ele vai pegar o de baixo aqui, tá? Mas o ângulo é no máximo 180. Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Quando é que vai dar 180? Quando é que vai dar 180 o ângulo, pessoal? Situação, dois vetores vão fazer um ângulo de 180. Imagine assim na cabeça de vocês. É quando a gente pegar dois valores que sejam no eixo X do gráfico ali? Em que posição que vão estar esses valores? Que ele esteja posicionado no eixo X do gráfico, não? Tá, mas em qualquer posição? Tipo, por exemplo, menos 1, 0, 0 e 1. O ângulo entre eles não seria... Seria isso? Deixa eu ver aqui, se eu entendi o que tu falou aqui. Aqui, nessa posição, por exemplo? Eu pensei que eles tivessem, tipo, rente ao eixo X, sabe? Podia ser, tipo, o menos 1 e o 0 e o 1, ou, tipo, 0 e 1. Não. Ah, sim, aí sim. Tá, mas acho que eu não falei os pontos certos. Não, tudo bem. Mas você entendeu, né? Entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. Sim, por exemplo, isso aqui e o outro esse aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí vai dar 180. E daí eles vão, imagina assim, né, para fazer 180, né, pessoal, que eu não consigo fazer com a mão aqui, mas na verdade eles têm que estar alinhados, né, certo? Só que um tem que estar apontando para um lado e o outro para o outro, né? Aí o ângulo entre eles vai dar 180. Se, por exemplo, duas coordenadas forem, tipo assim, numericamente iguais, mas em sinais opostos, elas podem ficar assim? Uma 180 em 180 graus? Tipo, 3 e 4 menos 3 e 4. 3 e 4? E menos 3 e 4.
13,4. Não, 13,4 menos 13,4, eles vão estar assim, ó. Quase 90. Ele teria que ser 13,4, tá? 13,4 e menos 13 e menos 4. Na realidade, é isso que eu queria dizer, eu falei. Ah, tá. Okay. Vamos testar aqui na figura aqui, ó. Duas coordenadas inversas. Tá, entendi. Vê, ó, vamos supor, um vetor 13,4, né? E o outro menos 3, menos 4. Professor, não está compartilhando a tela, tá? É uma viagem isso aqui, né? Peraí. Deixa eu apagar e botar um vetor aqui. Ó, aí sim. O 13 e o 4 aqui, ó. Né? E o menos 13 e o menos 4 aqui. É a situação análoga que o colega falou ali, o menos 1, 0 e o 1, 0. É isso aí. Tá? Mas, quer ver? Vamos ver que se a gente fosse fazer a conta. Vamos fazer uma conta aqui, vou aproveitar o exemplo que tu pensou ali, ó. Vamos pegar um que eu vou chamar de U, o outro de V, né? Não importa o nome que a gente dá aqui, é só para fixar. Aí vamos fazer uma cópia aqui, ó, para ser mais rapidinho. Ó. A gente vai botar aqui menos 3 e menos 4, né? Então, quando eu fizer o produto escalar desses dois vetores, ele vai dar um número que depois você vai aparecer, quer ver? O ponto escalar V, né? Ó, 3 vezes menos 3 mais 4 vezes menos 4, tá? É bom a gente fazer sempre detalhadamente, né? Menos 9 com menos 16, ó, de novo, né, pessoal? Vai dar negativo, lembra? Sempre que dá negativo está entre 90 e 180, tá? Vamos ver. Agora vamos calcular a norma desse cara aqui. Ó, vou botar aqui o símbolozinho da norma. Ó. Vamos inserir aqui a raiz quadrada. E vamos botar aqui. Vamos fazer passo a passo aqui, sem problemas. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Da raiz de 20, raiz de 25, vamos ver se é a raiz de 29 mais 16, né? Raiz de 25 é 5. Ó, beleza, agora vamos calcular a norma do amigo dele ali, o V. Ó. Vai ficar então menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado. Olha só, vai dar a mesma coisa. 9 mais 16, tá. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar a fórmula do cosseno lá. Ó. E aproveita aqui, sem cuidar nesses Ctrl+C, Ctrl+V, para não usar os dados errados, né? Ó, coloquei a fórmula, conferi, ó. Então, produto escalar, menos 25, né? Dividido por 5 vezes 5, certo? Bom, menos 25 dividido por 25, menos 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com esse menos 1 lá, ó, na calculadora, menos 1. Vamos deixar a calculadora em radianos, função inversa. Ó, eu não botei menos 1, né? Radianos ou em graus? É menos 1, faltou 1 ali. Ô, coisa séria.
É 1, tem que trocar o sinal. Agora sim. Inverte e... Aí sim. Né? Dá 180 graus. Né? Então, o alfa, que a gente está calculando aqui, como dando o nome de ângulo entre os dois vetores, é 180 graus. Tá bom? Então, deixa eu copiar aqui do exemplo do título ali, né? Certo, pessoal? Então, este é um exemplo que a gente consegue até enxergar, né, como vocês viram fazendo o exercício ali, né? A gente enxergar que a condição para que o ângulo seja 180, os ângulos têm que ser simétricos, né? É o nome que a gente usa, né? A gente só troca o sinal ali, ó. O vetor 3, 4, menos 3, menos 4, pronto. Tá, mas eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês pensaram ali no menos 1, 0 e no 1, 0. No 3, 4 e menos 3, 4. E tem que ser assim? Só trocar o sinal ou tem outro jeito? Para os vetores fazerem entre si um ângulo de 180 graus. Agora eu pensei assim, se eles tiverem um ponto em comum e um numericamente em comum, mas opostos. Tipo, sei lá, 6 e 5, 6 e menos 5. Mas é a mesma história do 0 e 1 melhor, 1 e 0 e menos 1 e 0. Tá. Não, mas eu digo assim, tem que ser de mesmo comprimento? Ah, não. Quer ver? Eu vou inventar um vetor aqui. Eles têm que estar em direções opostas só, né? Mas eles não têm que ter o mesmo comprimento, né? O que importa é o ângulo quando tu faz essa pergunta, né? Isso, então. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu quero botar. Aqui. Vou deletar esse cara aqui, não gostei dele. Tu deveria estar compartilhando a tela, não, só? Eu só vou consertar aqui. Puxa vida, deixa eu compartilhar com vocês as barberagens que estou fazendo aqui. Tá. Caramba, meu. Eu ainda apanho aqui essas coisas, ó, ele faz muito mais coisa do que eu gostaria, né? Puxa vida. Deixa eu apagar isso aqui. O senhor tem que tirar o vetor lá em cima. Né? Colocar no mouse, isso. Coloca no mouse ali, na esquerda. Bem na esquerda. Ah, tá. Põe na setinha ali. Tá. Isso. Obrigado. Falou. Quer ver, ó? Vamos imaginar assim, ó. Por exemplo, vou pegar um vetor aqui, sei lá, W igual a 6 menos 2. Tá? Tá ali, né? Agora pensa assim, ó. Se eu esticar um vetor para cá, tá? Ele não precisa ser o mesmo tamanho, né, do que o vetor W, tá certo? Cadê o 6 menos 2? Onde é que ele... Ah, tá lá em cima, lá. Ó, tá aqui em cima, né? Quer ver? Eu vou tirar algumas coisas aqui para enxergar melhor. Eu vou tirar esse cara aqui. Ó, pensa assim, ó, para eu definir um vetor que seja que faça 180 graus aqui com o vetor W, ó, ele só precisa apontar para cá, ó, certo? Então, quem é que chuta aí? Eu vou chamar de Y aqui. Pense num vetor aí que
que vai fazer 180 graus aí com o vetor WV? Vamos ver. Pense e chute. Pode falar. Menos 4 e 2. Menos 4 e 2. Acho que não. Não, Tem não. que ser sempre o inverso daquele ali. Tipo assim, menos 6 por mais 2. Menos 6 e mais 2. Teria que ser sempre o inverso. Não, não, ele tem que manter. Ele tem que manter uma certa proporcionalidade, mas não precisa ser. Pensa num outro, que seja, ele pode ser mais comprido ou menos comprido, digamos assim, né? Então, o que ele tem que manter? Ele tem que manter o menos 6. Mas pode espichar qualquer um. Sim, se tu colocar menos 6 sobre 10, ele continua com o ângulo de 180, não continua? Só muda o comprimento. Menos 6 e 10? Isso. Não, não vai dar certo. Vamos testar. Ó. Vamos. Pense assim, ó, como é que vocês fazem, porque esse aqui, ó, tá? O W e o V, eles estão alinhados, eles fazem um ângulo de 180 aqui, eles estão acima na mesma reta, certo? Mas como vocês falaram, só trocou o sinal, né? Isso aqui era positivo, ficou negativo, o que é negativo ficou positivo. Mas eu estou dizendo para vocês que não precisa só desse jeito, não é só trocar o sinal, que tem que pensar numa outra, existe outra possibilidade. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Claro, tranquilo. Menos 12 e 4. Menos 12, opa. Menos 12 e 4. Funciona? Claro, o que tem que manter? A proporção entre as coordenadas, ó. Quando tu divide uma pela outra, dá quanto? Menos 3. Quando tu divide uma pela outra, ó, dá menos 3, ó. É isso aí. Então, qualquer um que vocês pegarem, que aponte para cá, que tem a proporção de menos 3 para 1, vai ser um vetor que vai fazer 180 com o WV lá. É isso aí. Então é bacana que o legal do recurso aqui que a gente testa na hora, né? A gente vê assim, ó, por exemplo, como vocês disseram, ó, menos 6 e 10. A gente vê ali, né, o próprio desenho já mostra que ele não é colinear, né, não está na mesma reta do WV. Esse aqui já dá para ver. Ó. Esse aqui é bacana aqui do recurso. Certo, pessoal? Maravilha, né? Então, voltando aqui ao exemplo, né, a gente estava concluindo aqui. Então, só para a gente concluir essa parte, né, eu fiz aqui este exemplo também, eu tinha feito o desenho, né, fizemos um exemplo no R3, certo? Só que no R3 é um cálculo que a gente pode realizar, mas não consegue representar graficamente, né, pessoal? Porque os vetores no R3, em função da nossa limitação, né, que a gente tem uma superfície plana aqui para desenhar, eles não conseguem ser desenhados com a escala correta, né? Sempre vai haver uma distorção, então não tem como ver o ângulo, a menos em casos muito particulares, tá? Então, conforme vocês mesmos perguntaram ali, né? Quando os ângulos, quando os vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, né? Eles são chamados de vetores perpendiculares ou vetores ortogonais, né? Então, isso vai acontecer sempre que o ângulo for igual a 90 graus, ou seja, o produto escalar igual a zero. Tá? Sempre que dois vetores tiverem um produto escalar igual a zero,
o ângulo entre eles é igual a 90 graus. Né? Como a gente viu aqui neste exemplo, a gente viu também na aula passada, a gente até representou, né, a figura desses dois vetores, 1 menos 2, 2 e 1, acho que está aqui nesse texto de ontem, aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui não é o de ontem, esse aqui é um outro, mas acho que está lá, está disponível. Depois eu publico lá tudo certinho. Então, pessoal, por hoje está ótimo. Fizemos uma aula que vocês entenderam ali a lógica, né? E o importante nesse momento, assim, que vocês estão introduzindo, né, na cabeça aí de vocês essa relação entre o cálculo, né? Uma coisa é o cálculo do produto escalar, a fórmula. E aí, uma vez realizado o cálculo, vocês têm que pensar que esse resultado está relacionado com o ângulo entre os vetores, né? Essa é a associação importante que vocês devem fazer nesse momento inicial. O produto escalar ele é usado para muitas outras coisas, tá? Conforme a gente disse para vocês, né? Toda a nossa vida, né, tem bastante a presença do vetor de 90 graus, e este vetor de 90 graus, como vocês estão vendo, está relacionado com o produto escalar, quando o produto escalar é igual a zero, né? Então, evidentemente que, né, na concepção aí dos objetos, né, nos modelos matemáticos, esta operação acaba sendo muito importante. Tá bom? Então, quando vocês ouvirem uma autoridade, um doutor, fala assim, eu procuro uma solução ortogonal para tal problema. O que significa a solução ortogonal, pessoal? É a solução mais rápida. É um conceito que utiliza o ângulo de 90 graus, porque pensa assim, tu quer sair de um ponto e chegar no outro, né? Então, se tu fizer um ângulo de 90 graus, tá, tu vai chegar mais rápido no teu destino, né? Certo? Claro que isso aqui é uma figura de linguagem, mas ele é muito utilizada para representar a ideia de que uma solução ortogonal é uma solução mais eficiente, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de recursos, né? Tempo, principalmente, que é utilizado para ser calculada aquela solução. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui, eu vou dar uma ajeitada ali naqueles arquivos e, em seguida, vai estar disponível ali no Moodle para vocês darem uma olhada. Então, tá tudo certo, só. Até semana que vem. Então tá, um bom final de semana para vocês. Bons estudos, né? Eu indiquei alguns exercícios ali no texto de ontem, vai estar publicado, vai estar disponível ali para vocês tentarem fazer lá do livro, tá bom? Ok, então. Bom final de semana. Até Tchau. amanhã. Muito obrigado. Heitor, bom final de semana. Fantástico, valeu. Tchau. Boa semana pro senhor.